É isso, nosso segundo encontro online do nosso clube de leitura. Bem-vindo a todos que estão aqui. Novamente, quero dizer que sou grato pela vida de todos vocês. Tem sido dias de muito aprendizado, de muita comunhão. Muitas pessoas me mandam, às vezes, no WhatsApp, lá no grupo, às vezes no direct, contando seus testemunhos, né, da experiência que estão tendo com a leitura. E eu sempre fico muito feliz em saber que, de alguma forma, a gente consegue somar, né, para a vida de vocês. E esse é o motivo deste clube, né? Desde o início a gente fala, o nosso principal objetivo é a edificação, através do conhecimento da palavra de Deus. E dessa forma a gente consegue ser um pouquinho melhor, um pouco mais crente, um pouco mais correto e agradar um pouco mais a Deus também. Como nós tínhamos combinado, semana passada a gente falaria mais sobre a introdução e deixaria para falar sobre o capítulo 1 nesta semana, porque algumas pessoas não receberam o livro, atrasou bastante. Então, de forma mais sucinta, mais curta, mais breve, a gente quer falar um pouquinho também sobre o capítulo 1, relembrar também alguns pontos. Na semana passada, para quem esteve presente, tiveram muitos comentários no final, né, sobre o capítulo 1, sobre o atraso, e foi um choque de realidade para muitas pessoas, e não foi diferente para mim, que quando li a primeira vez o livro, porque no Brasil, né, eu acho que é coisa, não sei se é coisa só de brasileiro, mas brasileiro é muito enrolado, né, tem muito atraso, muito jeitinho, muita dificuldade de cumprir horários, então isso já está na nossa cultura mesmo, é algo cultural. Então, é uma luta mais árdua ainda, né? Uma luta mais pesada ainda, porque a gente está na contramão, e não só na contramão do mundo, mas também na contramão de muitas pessoas na igreja. Então, não é uma luta só externa, quando a gente fala de igreja, é uma luta que a gente luta também internamente, como um corpo, como igreja, para a gente vencer este mal, e que muitas das vezes se torna um pecado também, o atraso, né? E no capítulo 1, Iago, o escritor, ele vai falar sobre os tipos do atraso, né? Nós já tivemos um áudio lá no grupo, o Isaac mandou, ele não está aqui com a gente hoje, devido a alguns compromissos, mas ele falou um pouco lá sobre os tipos de atraso. Minha memória não é muito boa, não sei se foi ele mesmo, mas acredito que... E ele pontuou isso, vamos passar aqui de forma mais sucinta também. E o primeiro tipo de atraso é o atraso imprevisto. Eu diria que não é o atraso que é pecado, né? É o atraso que, pelos fatores externos, acabam gerando um atraso. Você combinou um determinado horário, você marcou um compromisso, e por algum motivo, o pneu furou, você ficou sem água em casa, não conseguiu tomar banho, caiu um meteoro na rua e possibilitou a tua passagem, uma ponte caiu. Então, é o tipo de imprevisto que você não consegue evitar. Aconteceu, atrasou, alguém passou mal, você teve que ir no médico e atrasou. Só que é um problema quando você começa a utilizar imprevistos sempre como desculpa, né? Uma coisa um imprevisto acontece uma vez, agora toda semana, todo domingo no culto aconteceu um imprevisto. Você tem vários compromissos e toda vez, é porque eu não consegui. Então, quando você começa a utilizar os imprevistos como uma desculpa para uma rotina de atrasos, aí já é um alerta, aí já há um problema nisso, porque imprevistos podem até acontecer, mas todos os dias, né? Então, na verdade, seria uma forma de mascarar também uma falta de compromisso, que é o segundo tipo de atraso, que é o atraso desleixado, né? É um atraso que se tornou parte da sua rotina, simplesmente por desleixo, simplesmente porque você não calculou bem o tempo que você gasta fazendo maquiagem, você não calculou bem
quanto tempo você vai levar no banho, não calculou o trajeto. Às vezes você tem um compromisso longe, às 7 horas, e às 5 para 7 você sai da sua casa, só que o trajeto leva 30 minutos. Você vai chegar atrasado. Então, não adianta usar como desculpa, mas eu saí de casa, ainda estava no horário. Não, é o desleixo de você não se preocupar em perceber as situações que antecedem um compromisso. Você começa a se arrumar tarde. Tem Santa Ceia hoje. Hoje é um dia que as mulheres gostam de se arrumar muito, né? Tem gente que compra o vestido novo toda Santa Ceia. Compra roupa nova, aí é o tempo de maquiagem, é o tempo de preparação, vai fazer aquelas coisas no cabelo, vai fazer, nem sei como é que chama, chapinha, escova, progressiva, sei lá, e não calcula bem o tempo. Às vezes começa a se arrumar 2 horas da tarde para chegar 7 horas da noite, mesmo assim atrasa. Então, é esse tipo de desleixo, é você não se preparar para calcular bem o tempo que você vai levar durante a preparação, a fim de que você chegue no compromisso no horário certo. E existe o atraso desesperançoso, e aí eu vou falar que aqui é onde eu estou. É quando você já não tem esperança que as coisas vão acontecer no horário. O Matheus está aí, meu amigo há muito tempo, ele é prova de que eu não sou uma pessoa muito atrasada, né? E, e às vezes eu me atraso porque eu sei que todo mundo vai se atrasar, né? Às vezes na igreja tem ensaio, tem reunião, e as pessoas já têm o costume de... É o próximo tipo de atraso, né? Que é o atraso calculado. Então as pessoas têm o costume de marcar às 7, porque sabe que todo mundo vai chegar às 7h20, então dá para começar às 7h30. Aí acaba começando umas 7h40. Então, é esse tipo de atraso, né? Quando você já não tem mais esperança, você vira aquele ciclo vicioso, né, do atraso. As pessoas, todo mundo sabe que todo mundo atrasa, aí começa todo mundo marcar um pouco mais cedo, considerando o atraso de todo mundo, e é um ciclo que todo mundo acaba atrasando. E o último ponto, que é esse atraso calculado, né, que é o que eu já comentei, que é quando as pessoas calculam mesmo, ó, eu sei que o pessoal sempre se atrasa, aí agora, ó, já até comentaram aqui, para quem é regente, líder de jovens, né, tem seus compromissos lá na igreja, quem nunca marcou um ensaio às 6 para o pessoal chegar às 6h30, né? Então é o atraso calculado, você está ali já considerando que não tem mais saída, não tem mais esperança, não tem mais jeito, então vamos marcar um pouquinho mais cedo para considerar isso e conseguir chegar a um determinado horário, né? Mas o problema disso é que vira um ciclo de atraso, porque aí todo mundo começa a calcular esse atraso, aí vira rotina, né? Então, todo mundo já sabe que começa às 6 para chegar às 6h30, aí daqui a pouco você tem que marcar às 5h30, porque o pessoal já está atrasando, já sabe qual é o horário que começa mesmo, então vira um ciclo que não tem fim, é atraso atrás de atraso, é estresse atrás de estresse, e isso é ruim para qualquer tipo de comunidade, de organização, de corpo, de trabalho. Esses são os pontos, então, do primeiro capítulo, os tipos de atraso. Eu vi que mais um administrador entrou aqui, o Gustavo, deixa eu já colocar ele aqui como administrador da chamada. Enquanto isso, se o Matheus tiver aí alguma palavra, o Matheus prometeu que ia contar uma coisa aí semana passada, e eu também estou ansioso para ouvir, que eu sou o tipo de pessoa que não lembra das coisas. Então, Matheus, se você quiser já falar, eu vou procurar aqui o Gustavo. Boa tarde, meninas, tudo bem? Eu vou contar, mas antes disso, eu queria perguntar para vocês e ouvir qual é a aplicação que os áudios no começo, o comentário na semana passada, se isso já tem feito alguma aplicação na vida de vocês. Se já tem... Além de ler, uma coisa é quando a gente aprende, né? Uma coisa é quando a gente entende um assunto. Quando a gente entende que uma coisa é um erro. Outra coisa é quando aquilo internaliza. Outra coisa é quando a gente decide andar por este caminho, né? Falar, tá, hoje eu vou fazer.
Esse é o ponto, né? Comentando com o Vinícius, de não fazer do clube ser uma coisa passiva, né? Mas uma coisa ativa no que você faz. Desde que você aprendeu que o atraso é um roubo do tempo do seu colega, que o atraso é uma pregação ruim da sua própria vida, né? Que você agindo deliberadamente dessa forma, você prega para o terceiro uma coisa que não condiz, né? Na vida de vocês isso já está internalizado, está começando, precisa começar. Como tem sido esse primeiro capítulo para vocês? Você Quem quer vai ligar o abrir para microfone? comentários, ô, Matheus? Pessoal comentar? Então, pessoal, pode comentar aí. Quem quiser, a Michelle já levantou a mão. Pode abrir a câmera, pode abrir o microfone e já comentar, Michelle. Comenta, Michele. Eu não sou, né, também de me atrasar, como eu estudo, né, faço faculdade, participo de um programa de iniciação de bolsa docência, preparando para ser professora de química, e também, às vezes, eu sou escalada para fazer os cultos introdutórios na igreja, às vezes culto jovem, e aí ou eu dirijo, ou eu levo a mensagem, mas não me atraso, né? E quando eu vejo que está chegando o momento de eu chegar na hora do culto, e aí eu preparo meia hora antes, saio meia hora antes e chego a primeira, né, a abrir a igreja, ou a professora, que é minha supervisora do colégio onde eu faço o programa, faz Michele, tu é a primeira a chegar, né? E na escola, na faculdade também, que fica tudo pertinho aqui de casa, eu faço cheguei já, gente, aí todo mundo fala, Michelle chegou. Então, assim, nessa parte aí eu sou pontual. Mas tem uma parte que eu não sou pontual, realmente, eu não vou mentir, né? Sobre as atividades, né? Chegar, entregar no momento, na hora certa, e às vezes eu fico lá, porque é para entregar tal dia, mas só que eu posso fazer esse final de semana. E aí eu fico lá lendo alguma coisa, algo que seja mais simples, vamos se dizer. Aí o professor de exata me cobra muito, né, que eu faça a seguinte reflexão. Faça primeiro, né, o que você tem que fazer, que é mais simples, para você ter o apoio, ou seja, internalizar melhor as exatas. E aí é esse ponto aonde eu me atraso, né? Quando eu vou sempre para a final nessa parte específica do curso. Esse meu atraso é terrível. Eu tento modificar, mas se vocês têm exemplo, para mim, né, hoje, essa tarde, eu quero aprender. Maravilha, maravilha. Até a Natália Leite também comentou que tem decidido chegar no horário, né? Nos últimos tempos, e o capítulo 1, isso só tem reforçado a necessidade de se policiar. Alguém quer contar mais alguma coisinha? Bem, eu Aqui. vou puxar também, porque eu particularmente, também tenho colocado em prática depois do clube de leitura, mesmo eu já tendo lido esse livro uma vez, mas eu até comentei semana passada, a gente tive um compromisso, assim, eu cheguei cravado, acho que era 2 horas da tarde, no sábado passado, e eu cheguei exatamente às 2 horas, mas o trajeto todo ali pensando, nossa, se eu chegar atrasado, eu vou chegar atrasado, eu tô falando muito sobre isso, lendo livro, falando com o pessoal, então eu tenho que ser exemplo, não posso abrir brecha para ninguém falar, mas você não estava lá falando de atraso, agora tá chegando atrasado. Então, isso tem sido aí nos últimos dias também uma coisa que tá na minha cabeça e fica lá martelando, martelando, não posso me atrasar. Ó, a Mirelle levantou a mão, pode abrir o microfone, a câmera, se quiser, e comentar também. Boa tarde. Em relação aos atrasos, graças a Deus eu não tenho problema, já tinha até comentado. Meu problema é justamente o contrário, é não conseguir chegar atrasada. No livro ele até fala assim, que já teve dias de ele chegar primeiro do que aniversariante.
E aconteceu uma situação muito parecida comigo, que a gente marcou para fazer um chá para uma amiga da gente e era surpresa. Tudo bem, até aí tudo certo. Aí era para ser de 6 horas e eu cheguei às 5h30. Aí as meninas, já que você chegou de 5h30, vai organizando. Acaba que ninguém chegou, eu organizei tudo sozinha. A, a minha amiga, que era do chá de cozinha, chegou. Aí eu disse assim: e agora só tem eu, pera ainda. Então vamos fazer o seguinte: surpresa, volta, eu vou ligar para as meninas, elas vão chegar e a gente faz surpresa de novo, tá certo? E ela, tá, mas por que elas não chegaram? Aí eu, infelizmente, não é culpa minha. Sei que acabou que eu fiz tudo só e ela chegou antes das meninas. E outra coisa, eu sou tia do departamento infantil e sou responsável também pelo louvor das crianças. Então, em relação ao atraso, para trabalhar atraso com elas é muito complicado. Porque, tipo assim, a gente marca um ensaio. Hoje, por exemplo, teve ensaio das 9 às 10h30 para o culto de amanhã, que é dos pais. E a gente marca de 9 horas para eles chegarem pelo menos de 9h30, né? Que é o atraso lá programado, entre aspas, e eles não chegam. E além deles não chegarem antes, para deixarem as crianças, ainda chegam quase meio-dia para buscar as crianças. Então é uma coisa muito complicada. E a gente fala para eles, olha, e agora que eu estou lendo o livro, eu estou falando para eles, né? Atraso também é pecado. Eles ficam com as bilhinhas deles bem grandes. E aí é. Então é uma coisa que também tem que ser trabalhado com os pais, e é muito complicado, porque não envolve só eles. Isso que você comentou, eu acho que alguns hábitos, depois que a gente está mais velho, é difícil mudar, né? Muito difícil. Do que uma coisa é você aprender com criança e internalizar isso, né? E depois, quando você está mais velho, eu vou falar por mim. Sou a pessoa mais atrasada que eu conheço, pelo menos no grupo, não sei se eu vou conhecer outra pessoa mais atrasada que eu. Eu lembro que, contando um pouquinho do que aconteceu com o Vinícius, comigo, para vocês terem a noção, né? Teve uma vez, teve um aniversário que ia acontecer numa cidade vizinha, que é a cidade 20 minutinhos, 20 minutinhos. Mas assim, ó, tava marcado assim o aniversário, tipo, para as 9 horas. 8h30, 9 horas, o pessoal ia chegar lá, ia ter a preparação para o almoço, ia ter almoço, o pessoal ia comer. E só que assim, ninguém ia chegar nesse horário. Eu não ia chegar nesse horário e quem ia não queria chegar nesse horário. Ninguém queria. Mas quem que queria chegar? O Vinícius queria chegar nesse horário. Mas o Vinícius aperreou tanto todo mundo que todo mundo foi no horário que ele falou. Não, a gente vai ir antes. Então, se o negócio ia começar 9 horas, 8h30 a gente estava lá. Ele fez todo mundo sair de casa, 8h30. Só que tem um negócio, né? Quando a gente chegou lá, a aniversariante perguntou pra gente: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram essa hora? E ela falou: não, mas não era essa hora. Só que aí eu já me manifestei, já falei: não, não é possível. Foi o Vinícius que fez a gente chegar essa hora. Todo brasileiro sabe que se marcou às 9 é para chegar às 10h30, 11 para almoçar. Todo mundo sabe disso. Não, eu fiquei doente que não me deixou dormir. Mas lembrando ainda um pouquinho desse dia, foi chegando mais cedo, foi chegando no horário que a gente ajudou a deixar tudo a pronto a tempo. A gente que conseguiu preparar as coisas, colocar a mesa para cá, empurrar a mesa para lá, conversar um pouco mais calmo com todo mundo da casa, conhecer a família da aniversariante, etc. Então, quando você chega antes, as coisas sempre fluem melhor, né? Aquele que sai correndo muito em cima, e eu sei disso, viu? De correr no lugar para chegar na hora, porque se o negócio tem que chegar, se o trajeto é 10 minutos, eu vou sair com 9 minutos. E quando eu perguntei para vocês se vocês estão internalizando isso, é que em mim isso começa a internalizar melhor. Porque quando você faz isso sem consciência. Quando você aprende isso fica consciente. Então se você fosse atrasar, você vai atrasar consciente do que você está fazendo. Então você assume esse pecado. Você vai vestir esse pecado se você for fazer. Tipo assim, você vai errar com o tempo da outra pessoa. E para finalizar só o meu comentário sobre isso,
Eu tenho uma amiga que também está aqui, a Jéssica, e faz 10 anos de amizade que eu tenho com ela também. A Jéssica é pontual. O horário com ela, seu horário, ela vai chegar sempre antes. E a gente Matheus, já... percebeu que Deus sempre coloca pessoas que são adiantadas no teu Não, caminho. na minha vida, Deus é muito bom, porque ele sempre coloca a pessoa para puxar minha orelha, porque olha, sempre pessoas muito melhores que eu, como o Vinícius é, os pessoal é, os administradores é, sempre para me ajudar, para me empurrar para frente. A Jéssica é uma dessas pessoas que nesses 10 anos aí, a gente já teve muitos encontrinhos com o pessoal e tal, e eu nunca fui muito pontual. E a gente já se desentendeu por conta disso. Eu ia até perguntar para ela se ela não quer comentar da mudança dela, porque a Jéssica, ainda voltando para o livro, era uma das pessoas que ela chegava no horário, ela acertava nesse ponto. O que ela não acertava tão bem era a receptiva com a pessoa que atrasou. Porque se você atrasou com ela, a Alice, o pau vai cair a folha, né? Como diz o outro. A coisa vai ficar apertada. Você vai entrar no estreito, como diz o crente mais tradicional, né? Vai entrar no estreito. Jéssica, você quer comentar um pouquinho sobre isso? Levantou até a mão. Por favor, Jéssica, se defenda. O seu áudio não tá ligado. Liga o áudio. Vocês estão me ouvindo? Sim. Deixa eu me defender aqui, né? Fui exposta, assim. Bom, vamos lá. Como o Matheus falou, realmente eu sou uma pessoa bem adiantada, não gosto de atrasos. Eu sou o tipo de pessoa assim, vai começar às 7h30 o culto, 7 horas eu já tô sentadinha na sala, esperando meu noivo me buscar e já tô pronta, maquiagem, cabelo, tudo. Mas eu tinha muita dificuldade na receptiva, como o Matheus falou. E eu não sei se eu peguei o começo da live, mas o ministro estava falando dos pecados, né? Outra coisa que a gente tem que se atentar é justamente como sondar o nosso coração de como a gente reage quando alguém atrasa na igreja ou um compromisso nosso. Eu normalmente ficava super irada, assim, cara feia. Eu estragava, vamos dizer assim, o momento, né? Eu estragava porque a pessoa chegou atrasada. Ao invés de eu não tentar entender e justificar o pecado dele, né, o atraso dele, mas eu vou falar assim, bom, já que chegou atrasado, vamos aproveitar os poucos momentos que restam, né? Eu não tinha essa visão, então sondando meu coração, eu vi o quanto eu estava sendo controladora, o quanto eu estava sendo inflexível e o quanto eu estava sendo amarga com a situação e de não aproveitar os poucos momentos que restavam. Então, assim, o que eu comecei a fazer? Todas as vezes que eu combino alguma coisa com o Matheus, ou com uma pessoa atrasada, qualquer pessoa atrasada, e eu sei que essa pessoa atrasa, eu vou chegar no horário, mas normalmente eu vou estar acompanhado com um livro, porque eu saio de casa com um livro. Então, eu vou ficar lendo até a pessoa chegar. Chegou, se eu tenho um horário para vir embora, eu vou curtir até aquele horário. Se a pessoa chegou faltando 5 minutos para você vir embora, eu vou ficar só 5 minutos, depois eu vou embora, porque aí já não é uma responsabilidade minha, é da pessoa. Mas ficou 5 minutos, eu vou chegar aí, fulano, vou receber super bem. Olha, já deu 5 minutos, tem que ir embora. É uma pena. Então, assim, eu aprendi a colocar isso e aprendi a ter objetos, né, que pudessem agregar no tédio, porque é uma coisa que a gente não tem habilidade de se manter ali no tédio, né? A gente sempre quer ver no vídeo, ou quer ver as postagens, ou quer ver o Reels, e ali tendo dopamina full time no nosso cérebro. Então, eu sempre ando com o livro na mão. Quando eu tô com alguém, aproveitar que a gente tá aí no clube de leitura, anda com o livro. Vai se encontrar com alguém atrasado, leva o livro junto com você chega adiantado, fica lá lendo um capítulo, até a pessoa chegar, aí você vai sondando o seu coração, você vê que ficou irado, você fala, Senhor, tô ficando irado que a pessoa tá atrasada, aí você fala, Senhor, sonda meu coração aqui e traz a centralidade do evangelho para eu receber bem essa pessoa na hora que ela chegar. Tá na sua mão, Vinícius. Muito bom, muito bom. Para finalizar, então, ainda sobre esse mesmo assunto, no final do capítulo, o escritor fala, devemos sempre perdoar. Como é um trecho curto, eu quero ler aqui até para contextualizar, a gente finalizar esse tópico. Ele diz assim, abre aspas, quantos atrasos devo perdoar, Senhor? 1, 2, até 3, se forem de menos de 15 minutos?
O padrão do evangelho é que o perdão deve ser entregue de forma deliberada. Segundo o evangelho, é preciso perdoar os malfeitores sempre que eles pedirem perdão. Claro que você deve repreender amorosamente o pecado de seus iguais, mas você precisa sempre estar pronto para deixar para lá as ofensas recebidas. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Você já atrasou na vida também. Você já demorou no banho, já esqueceu o horário de ônibus, já quis passar mais tempo deitado. Você já errou no horário em algum compromisso da vida. Você já precisou de perdão pelo horário. Então, você precisa transmitir o mesmo perdão que recebeu. Fecha aspas. Então, finalizamos este assunto com esse trecho. E lembrando que nós erramos, não somente em atrasos, não somente nesses pecados que estamos tratando, mas nós pecamos, estávamos longe da graça de Deus. E Deus, através do sacrifício de Jesus, nos perdoou de todo pecado. E não foi uma vez, não foram 2 vezes, não foram 3, foram centenas de milhares de vezes, e nos perdoa dia após dia. Quem somos nós para não perdoar o nosso irmão que atrasa um compromisso? Amém? Quer falar alguma coisa, Matheus, ainda sobre o capítulo 1? Gustavo está aí também, se quiser comentar. Não, vi. Deixa eu ver, tem alguma mão levantada? Lucilene, quer comentar alguma coisa? Se quiser, pode abrir o microfone e fazer o seu comentário. Quero. Rapaz, aconteceu já isso comigo também, aí, sobre esse negócio de perdão, né? Aí às vezes eu atrasava muito, aí eu dizia, meu Deus, eu tô pecado sobre isso. Só que eu nunca cheguei a ler esse livro, não. Nunca cheguei a ler. Aí eu disse assim, quando eu comecei a ler, eu falei assim, meu Deus, como eu pecava muito, meu Deus. Aí e isso eu ensinava muito a Rebeca sobre atraso, porque eu tenho uma filha de 10 anos, e eu sempre dizia assim a ela, acorde cedo para ir para a escola, para a gente não chegar atrasada. Aí ela, para eu não errar, para ela não errar também, ela sempre acordava de 5 horas da manhã. Ela fazia, bora amanhã, tá na hora de ir para a escola. Eu disse, não chegou a hora não, a hora é de 7 horas. Aí ela fez assim, manhã, para a gente não chegar atrasada na escola. Aí eu ia chegar, tomava banho cedo, ajeitava o café dela da manhã, e a gente ia para a escola e chegava cedo na escola. Aí a professora fez assim, oxi, você chegou cedo, ainda vai abrir a escola. Aí ela fez assim, é porque ela aprendeu, né, na igreja, para não chegar atrasada. Aí eu fiz, meu Deus, tá vendo como é as coisas? E eu pecava sobre isso, tipo, chegava atrasada, né? Porque eu corre, que ajeitar a criança, tem que fazer isso. E sempre chegava um pouquinho atrasada. E eu, meu Deus, como eu estou pecando nisso. E eu teve uma filha, Jesus colocou ela no meu caminho para eu não errar, entendeu? E eu disse, meu Deus, peraí, como é interessante. Aí eu comecei a ler esse livro e, graças a Deus, ele mudou, né? Deus, ele mudou na minha história para que eu não chegasse mais atrasado nos cantos, no trabalho, que às vezes para chegar de 9 horas, eu chegava a 8 horas no trabalho, para não perder o trabalho, entrevista, essas coisas, hospital médico, né? E eu marcava um horário para eu chegar antes de me chamar, né? Nas consultas, tipo, sair umas horas antes para poder chegar naquele local, para eu não pecar mais. Jesus, ainda bem que Jesus me perdoou. Essas coisas para eu poder não chegar mais atrasada. Amém, graças a Deus, né? Isso aí. Obrigada. Que bom, nada, imagino. Que bom que estamos evoluindo, né? E Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos auxiliar. Vamos partir então agora para o capítulo 2, que foi o capítulo desta semana. Finalizamos aqui então atrás, aqui, graças a Deus, as 37 pessoas que estão aqui não vão mais se atrasar.
e também vão saber perdoar os que atrasam. E o capítulo de número 2 foi também uma bênção essa semana, a leitura deste capítulo. Fala sobre o sono, sobre dormir bem, como que você lida com isso, como que a Bíblia pode nos ensinar a respeito da insônia, do sono. E este capítulo a gente pode dividir ali, como dividimos essa semana, em 5 principais tópicos das lições que podemos aprender com o sono. E a verdade é, e o autor começa introduzindo esse capítulo dizendo que o crente ele tem mais tarefas do que a pessoa do mundo, né? A gente, além do trabalho, além dos estudos, além dos compromissos, eu não gosto de usar o termo, mas vamos usar para entender, seculares, né? Além desses compromissos que temos, que é normal e padrão também para quem não é da igreja, nós ainda temos o compromisso eclesiástico, né? Nós ainda temos o compromisso da igreja, a comunhão que temos através dos cultos, e não apenas os cultos, né? Aqui muita gente, se não a maioria ou todos, tem algum outro compromisso na igreja. Ou ajuda em algum setor, ou é regente, ou é líder, ou trabalha, enfim, ajudando a limpar a igreja, a organizar. Isso toma também o nosso tempo, né? A gente tem mais compromisso, e às vezes, principalmente nós que somos jovens, muita gente aqui já está na faculdade, alguns aí fazendo mestrado, doutorado e tantos estudos, a gente acaba negligenciando o sono. E eu sempre fui uma pessoa que dormi muito, sempre gostei de dormir, mas eu sempre comentei algumas vezes, não sei se eu já comentei com o Matheus, eu falo, olha, seria tão bom que a gente não precisasse dormir, né? Que não tivesse essa necessidade, porque nosso tempo seria maior e a gente conseguiria fazer outras coisas, mas a verdade é que nós precisamos dormir, nós precisamos descansar, e nós, mesmo com as N tarefas que temos na nossa rotina, no nosso dia, na nossa vida, nós não podemos deixar de dormir. Eu conheço muitas pessoas, e Matheus acho que é uma dessas também, que dorme pouco. E eu não consigo dormir pouco, eu acho que porque eu fico mal, né? E a gente às vezes acha que dormir pouco vai nos deixar mais produtivo, mas a verdade é que dormir pouco nos deixa menos produtivo para a vida, para os estudos e para o reino de Deus também. E eu gostaria até de conseguir dormir pouco e ter uma vida normal, mas se eu dormir pouco, eu vou acordar mal, eu vou acordar querendo deitar de novo, dormir de novo, não vou conseguir ser produtivo. Tem muita gente que troca, né, e diz que é mais produtivo à noite, mais produtivo de madrugada, e usa esse tempo para estudar, e usa esse tempo para fazer as suas tarefas, enfim, fazer as suas atividades, mas a verdade é que no longo prazo isso não é sustentável, né? E a gente fala isso fisicamente falando, né? Biologicamente, nós precisamos ter um tempo de descanso, nós precisamos ter um tempo suficiente para descansar. E as lições que nós temos do sono, primeiro é que o tempo é pouco. Nós temos pouco tempo, nós temos um tempo limitado. O recurso de tempo, ele é escasso. Nós não conseguimos abraçar o mundo. Nós não temos capacidade de pegar todas as tarefas que existem, que as pessoas confiam na gente, e aceitar tudo e fazer tudo. Nós não conseguimos ser plenos em todas as áreas da vida, em todas as possibilidades. Você não consegue se dedicar a tudo ao mesmo tempo. Então, nosso tempo é pouco. Imagina que você trabalhe 8 horas por dia, você quer fazer uma faculdade, são mais 3, 4 horas, mesmo que seja online, você trabalha de home office, você não consegue conciliar outras coisas, você trabalha, você estuda, você tem igreja, como que você concilia ali um outro tipo de tarefa? Existe um tempo limitado para que as coisas aconteçam. E se você não tiver isso em mente, você acaba abrindo mão de alguma coisa. Ou você vai abrir mão da sua fé, ou você vai abrir mão das reuniões da igreja, ou você vai abrir mão do sono.
e às vezes é essa opção que as pessoas preferem, abrir mão do sono. Mas a verdade e o sono também, esse tópico nos ensina, como o nosso tempo é pouco, nós também precisamos das outras pessoas. E falamos isso também na igreja, nos trabalhos. Às vezes, nós que estamos, às vezes, na frente de algum trabalho, de algum departamento, a gente quer fazer tudo sozinho. E demonstra como somos limitados e precisamos da ajuda dos nossos irmãos. Precisamos do apoio, nós precisamos da mão de obra também em alguns setores, nós precisamos desse companheirismo e saber dividir as tarefas. A gente vê lá Moisés era um líder, dirigia todo aquele povo, mas não era saudável. Chegaram nele, olha, você precisa dividir isso daí, dividir essa carga. Escolhe aí uns homens aí que são sábios, inteligentes, que vão conseguir trabalhar e compartilha isso. Então, quando a gente, dentro da igreja, nos diversos ministérios, setores e trabalhos que temos, nós também precisamos aprender a compartilhar o peso, a carga, porque no longo prazo não é sustentável você destruir a tua vida, teu sono, teu descanso, a tua saúde, para correr atrás de coisas que, mesmo que são da igreja, mas mesmo que são coisas de Deus, mas o tempo, ele vai acabar tirando de você a sua capacidade de ser produtivo na obra de Deus. Gustavo abriu a câmera, então tá querendo falar. Gustavo aí é uma das pessoas também que tem 200 funções na igreja, faz de pouco de tudo, né? E quero ouvir também o teu comentário sobre isso, sobre também esse tópico, tempo é pouco. Paz do Senhor a todos. Eu abri a câmera aqui, que eu vi que eu era o único administrador sem a câmera aberta. Eu falei, meu Deus. Mas é bem verdade isso, né? Nós trocamos, às vezes, o dia pela noite e ocupamos tanto o nosso tempo, né? E queremos dormir pouco para ser produtivo, queremos fazer tantas coisas, mas o nosso tempo é bem pouco, né? Eu não vou me delongar muito, eu só anotei algumas coisas aqui, e aí eu comentei no grupo sobre o quanto a nossa vida é curta, né? E é bem isso mesmo. Nossa vida é muito curta, o nosso tempo é muito pouco, e às vezes nós queremos se ocupar com tantas coisas, tantas atividades. Óbvio que nós temos muitas responsabilidades, e nós, como ser humanos, né, nós temos muitas responsabilidades, e nós temos que assumir responsabilidades. Só que, dentro dessas responsabilidades, nós precisamos administrar o nosso tempo. E isso eu falo batendo em mim mesmo, né? Porque eu sou uma pessoa que administro muito mal o meu tempo. Sou uma pessoa que, às vezes, vocês estavam falando do atraso, o Vinícius sabe lá, ele manda mensagem, Gu, você vem me buscar? Eu falo, olha, umas 2h30, 10 para mais, 10 para menos, pode ser. Nunca chego no horário certo. Então, a gente não sabe administrar o nosso tempo. E, às vezes, nós trocamos, né, o dia pela noite, a noite pelo dia, para poder tentar reorganizar a nossa vida com as desculpas. Eu sou mais produtivo à noite, eu sou mais produtivo de madrugada. Só que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela fala para nós descansarmos. E aí eu trago para um lado mais espiritual, eu anotei alguns exemplos aqui. José, enquanto ele estava no Egito, ele interpretou os sonhos de 2 companheiros de cela. Um deles foi libertado, esqueceu de lembrar de José a Faraó, né? E aí, 2 anos depois, Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. E aí o ex-companheiro de cela vai lembrar, não, tem um homem lá preso que ele interpreta os sonhos, acho que esse homem aí pode te ajudar. E aí depois Deus usa, né, José para interpretar o sonho. E a reflexão que eu faço é que Deus usou o evento, né, um sono, um descanso de um homem como Faraó para levar José à posição de governador.
Então, descansa. O sono, ele é um mistério muito forte, né? E aí a gente olha para Esther, né? Esther estava preparando um banquete para o rei e ela descansou à noite. E aí, nessa noite que ela descansou, o rei não descansou. E aí ele começou a lembrar e ler os registros reais e ele descobriu uma conspiração das pessoas para matá-lo, né? E ele lembrou que Esther nunca tinha mencionado sua herança judaica. E Deus usou o momento em que Esther estava descansando para proteger os judeus e para Esther interceder a favor deles. E aí, só para finalizar, né, com o exemplo clássico de podemos descansar em qualquer momento, Mateus 8, né, que vai falar sobre a tempestade, né, Jesus acalmando a tempestade. Jesus está tirando um cochilo lá no barco, e aí os discípulos estão desesperados ali, porque o mar está revolto, o barco está indo para cá e para lá, e Jesus levanta, meu Deus, calma tempestade, acalma vento. Mesmo na tempestade, tudo pegando fogo, Jesus está dormindo. E aí um dia eu vi um meme que se até Jesus descansou, né? Quem somos nós, né, para não descansarmos diante do caos? Então, fique tranquilo, saiba administrar o seu tempo, não troque o dia pela noite, não faça aquilo que o Senhor vai fazer, né? Não tenta com as suas mãos fazer aquilo que só o Senhor pode fazer para a sua vida. Então, fica tranquilo, administre seu tempo e Deus vai te honrar, Deus vai te ajudar. Amém. Amém, graças a Deus. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, Deus não dorme. E quando a gente quer ficar acordado para lutar as batalhas da nossa vida, a gente está dizendo, eu quero ser como Deus, eu quero ser aquele que não dorme. Então, vamos reconhecer que nós somos fracos, nós somos pecadores. E ter ciência de que o guarda de Israel trabalha. Enquanto nós estamos dormindo, o guarda de Israel está trabalhando, está vigiando, está lutando ao nosso favor. Então, descansa. Descansa também, porque temos uma promessa de que teremos um corpo transformado, né? E o Gustavo passou aí por alguns tópicos, e o último é que o sono nos ensina, nós devemos nos lembrar que nós teremos um corpo transformado, que hoje as necessidades da nossa vida fisicamente nos obriga a dormir, mas haverá um momento que o sono vai ser, se é que a gente vai dormir no céu, não sei, mas se for, vai ser opcional, porque nós não teremos mais dores, mais cansaço, nós não teremos mais lágrimas, dificuldades, e neste corpo glorioso, nós não precisaremos deste momento de descanso, porque nós já estaremos repousando debaixo das asas do Altíssimo, nós já estaremos com Ele, e não haverá mais nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mateus, quer fazer algum comentário? Quem é pentecostal lembrou, né? Ó mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão um pavor, né? Foi quase que eu pedi pro Gustavo puxar o violão ali. Faltou pouco, faltou bem pouco. Eu tô indo pro 6º ano de trabalho em farmácia. Trabalho em farmácia faz muito tempo. E tem 2 remédios que são os que mais vendem. O primeiro é para dormir, é para ansiedade e é para depressão. É a primeira linha, é o primeiro. E o mais engraçado é que esses remédios não são caros. Muita gente compra, muita gente compra. A indústria farmacêutica nem ganha pela demanda, sabe? Porque nunca é muito jovem que anda comprando. Agora tem sido, mas sempre é de quem abusou muito, né? Tanto do psicológico quanto do organismo. Às vezes a gente tem um discurso de falar assim, eu sou da noite, eu funciono mais à noite, tá? Então Deus criou só você, né? Porque ele faz o sol ou de dia, onde a gente tem uma melhor percepção, é durante o dia, o nosso organismo funciona melhor de dia, e quando é à noite, a gente libera a melanina, que é o hormônio do sono. Tudo acontece à noite para você dormir.
Tudo acontece à noite para você dormir. Então, se você fala, eu sou melhor à noite, eu funciono melhor à noite, então você está fazendo mau uso do seu organismo, você está fazendo mau uso do seu corpo. Engraçado que a gente fala do tempo do outro, de pensar no outro, mas toda vez que você atrasa, né, você erra com Deus. Toda vez que você não dorme, você erra não só com Deus, mas com você. Você se prejudica. Se você atrasa na onde você precisa chegar no horário, no trabalho, com o amigo, você se prejudica com o amigo, você se prejudica com o emprego. Se você não dorme, você se prejudica com o seu corpo. Eu não preciso nem listar os vários problemas de saúde que chegam com isso. Tá, Matheus, mas o que eu faço? Porque eu tenho que acordar cedo, eu tenho que pegar 3 ônibus, eu tenho faculdade para fazer, eu tenho filho para dar de mamar, eu tenho isso e aquilo. Isso sobrecarrega. Nunca uma sociedade precisou tanto dormir quanto a nossa, porque a gente faz muita coisa e através da telinha a gente é bombardeado, né? Bombardeado com sensações, bombardeado com sentimentos. Dificilmente a gente tem um momento de reflexão para parar. Até para tomar banho, quando a gente tem as melhores reflexões no banho, às vezes a gente dá um jeito de colocar uma música ali para deixar tocando, dar um jeito de colocar um celular virado ali para a gente ficar assistindo uma série, põe alto, dá um jeito para assistir, porque a nossa mente já não quer mais parar. A gente já não quer mais pensar nas coisas de hoje, nas coisas dessa vida, no outro, no que a gente vai fazer. A nossa mente não quer mais parar, ela quer ficar rodando. E quando a gente deita para dormir, que é o momento, a mente continua assim, ó, a trilhões. Fora que as preocupações, é só nessa hora que a gente parar a pensar na preocupação. É só nessa hora que a gente... vai dormir que jeito? Fala pra mim. Que jeito? Eu não sei como administrar algumas coisas. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas muito atarefadas, né? Eu sou que, se eu tiver muito tarefa, eu vou fazer tudo, gente. Vou fazer tudo. De forma medíocre. De forma medíocre. Eu não consigo, eu só consigo falar do que eu conheço, que é do Vinícius, que se ele coloca a mão, ele consegue fazer as coisas tão bem, vocês conseguem só ver pelo próprio clube de leitura aqui. Eu conheço a Jéssica, que é a moça que acabou de falar, que ela acorda 3 horas da manhã, para você ter noção, para ir trabalhar, ela consegue fazer academia, ela consegue tocar os estudos de Instagram dela, ela consegue tocar... Jéssica, você quer comentar um pouquinho sobre isso? Como que a gente consegue fazer para administrar o tempo ou não? Como que eu consigo fazer se a minha vida estiver atarefada? Se eu tenho que ler o livro X para entregar na faculdade? E se eu tenho que chegar no horário, no culto, na igreja? Porque se eu tenho muita coisa para fazer, como que eu faço para não dar desculpa para tudo? Como que eu faço para não dar desculpa para dormir? Como que eu faço para dar desculpa para chegar no horário? Você consegue ajudar a gente com isso ou não? Se falar não, eu aceito. Uma vez eu vi uma frase que falava assim, que Deus fez 24 horas e elas são suficientes. A única dificuldade que nós temos é justamente de administrar. Se a nossa agenda e a nossa gestão de tempo, ela não reflete a imagem de Cristo, não faz sentido algum a gente ter essa organização. Como o Matheus comentou, eu acordo 3 horas da manhã, porque eu trabalho em outra cidade, e uma das coisas que a gente tem que ter em mente nessa administração do tempo é saber o que não é importante e o que é importante. Foi assim que eu comecei a ter uma melhor administração do meu tempo e sempre lembrando de colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Então, eu já acordo esse horário, então, automaticamente, para eu conseguir acordar cedo, você tem que fazer o quê? Dormir mais cedo. Então, dormir mais cedo, acordando para fazer devocional, tomar banho, preparar meu café, enfim. Uma das dicas que eu queria deixar para vocês é justamente quando vocês começarem a analisar o que vocês estão organizando no dia de vocês, o que é urgente vocês fazem na hora, o que não é urgente vocês podem agendar. E o que não é importante, vocês podem delegar para alguém fazer, não precisa ser necessariamente você, ou então você pode literalmente eliminar isso da sua agenda. Você não precisa, aquilo que não é importante só porque alguém pensou em você ou pode ser você tem a necessidade de fazer aquilo. Foi com esses pontos que eu comecei a organizar melhor a minha agenda e aprendi também a dizer não, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades quando você fala em gestão do tempo é se as pessoas colocarem N tarefas para você, falando que você é a pessoa mais qualificada, a mais
a que sabe fazer, a que vai dar conta. E se você não tem esse tempo, você tem que aprender a dizer não. Ah, Jéssica, mas eu vou estar dizendo não para uma obra do Senhor? Tá, mas você tem essa disponibilidade? Você tem essa energia para estar fazendo aquilo? Ou você já está atarefada demais e você só vai acumular? Quando a gente fala que Deus fez 24 horas, elas são suficientes, isso inclui o seu tempo com Ele, o seu tempo com a sua família, o seu tempo com a igreja, o seu tempo, não, vou usar o secular, que eu também não gosto, mas o seu tempo aí na faculdade, na academia, com a sua alimentação. Então, além disso, você também tem que aprender a dizer não. O não também faz parte do vocabulário cristão, eu diria, né? Justamente para otimizar essa gestão do tempo. Então, lembre-se sempre, Deus fez 24 horas e elas são suficientes. Às vezes você fala, não, um dia tinha que ter 48 horas. Não, não tinha que ter 48 horas. Se você está falando isso é porque realmente a sua má administração não está refletindo a Cristo. Maravilha. Eu vou aprender ainda, viu? Eu vou comprar um planner. Ah, isso é verdade. O Matheus lembrou bem. Gente, eu uso planner. Então, assim, eu anoto tudo o que eu vou fazer. Ah, mas você anota até que você precisa fazer o café da manhã do devocional. Eu anoto tudo. Porque quando você chega no final do dia para dar o check, é muito gostoso e satisfatório, mas muito mais, além disso, é você ver o quanto você fez várias coisas no seu dia e o quanto aquelas coisas refletiram ou não refletiram a Cristo. E você também consegue eliminar ali na sua agenda aquelas coisas supérfluas, sabe? Que, nossa, isso não precisava ser eu, podia ser outra pessoa, eu não precisava fazer isso. Então, assim, se você não tem um planner, não tem uma agenda, eu comecei anotando no papel e deixando na porta da geladeira. Eu deixava um na porta da geladeira e levava um comigo para o trabalho. Então, não tem desculpa. Então, papel e caneta todo mundo tem. Eu acredito que sim, né? Papel e caneta todo mundo tem. Anota ali as suas tarefas diárias, café, sei lá, almoço, preparar, limpar a casa, hidratar o cabelo, pintar a unha. E sempre pense, se a sua agenda e sua gestão de tempo não refletem a Cristo, não faz sentido algum essa organização. Eu vi uma pergunta da Ana Laura aqui, que falou, e quem trabalha à noite? Em quem trabalha à noite? No final das contas, as coisas não mudam. O hormônio de melanina vai continuar vindo à noite, que é a hora que ele vem. A hora que a luz baixa, a hora que o hormônio vem, não vai ter jeito. Eu também tô migrando de uma farmácia para outra e vou trabalhar à noite agora, e provavelmente por um tempo. E é uma baita pena. Primeiro porque quem trabalha à noite, pelo menos eu trabalho inclusive final de semana, isso interfere na vida de quem tem uma vida de igreja, né? Vários administradores agora não estão aqui porque eles estão na igreja. Um está cantando, o outro está no ensaio do coral, o outro está no ensaio do grupo da banda, o outro está lendo. Então, quem trabalha à noite tem uma interferência de vida muito ruim. Tem até meme que fala, né? Ah, eu trabalho à noite não me afeta, né? A pessoa está bem mais envelhecida que o normal. Isso interfere muito. Só que a gente tem que trabalhar, né? Ninguém vive de água, não, né? A gente tem que trabalhar. Mas eu acho que a recomendação é fala com Deus para que ele possa melhorar o seu horário, se puder melhorar o seu serviço, trocar você de serviço, porque eu estou indo para esse serviço, mas com a sensação e a certeza de que é temporário, assim como anteriormente no outro serviço eu estava à noite e migrei para amanhã. As coisas sempre melhoram, né? As coisas sempre cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E cooperam para o bem de quê, né? Para o bem da própria obra dele, né? Cooperam para o bem da glória dele, né? Então, se Deus, o meu desejo é cuidar de mim, é cuidar da minha família, é estar nas reuniões com os meus irmãos. Poxa, Deus move montanhas, não vai poder mover o seu emprego? E, não, mas não é semana que vem, e se for o trabalho daqui a um ano? E se para seu organismo ser afetado por um ano, você puder ter que falar de Jesus para alguém naquele momento, naquele período à noite? Tudo é feito para o bem e para a glória de Deus. Continue se mantendo nesse horário, assim como eu vou me manter nesse horário, e certo de que o Senhor proverá outra vez. Vinícius? A Jéssica levantou a mão, pode comentar, Jéssica. Puxando o que o Matheus falou, né, que todas as coisas contribuem para o bem,
E a moça que perguntou sobre trabalhar à noite, eu também já trabalhei à noite. Gente, eu me sinto uma velha. Parece que tem experiência de tudo. Eu trabalhava das 3 da tarde até a 1h da manhã. Então, eu chegava em casa 2h30 da manhã, né? Uma dica que eu posso te dar, por experiência também, eu não sei qual é o seu horário de trabalho, mas elimine as distrações ao sair do trabalho. A gente tem a tendência ao sair ou a caminho de casa, né? Você vir ouvindo música, você estimulando o seu cérebro justamente para ele se permanecer acordado. Então, você vem vendo Reels, você vem nas redes sociais, não estou dizendo que isso é ruim, mas nesse período, já que não estamos adaptados ao trabalho noturno, elimine as distrações, isso vai te ajudar. Quando você chegar em casa, a ter um pouco mais de calmaria no seu cérebro, vamos dizer assim, e aí você vai conseguir ter uma noite de sono mais tranquila e menos ansiosa também, isso te ajuda. Boa, pode comentar, Gu. Só comentar, né? Recentemente a gente foi lá para Camboriú e foi um dos dias que eu menos, na verdade, uns 3 dias que eu menos dormi na minha vida. Então a gente chegou lá, a gente dormiu, né? Cerca de 1, 2 horas, né? No primeiro dia a gente estava empolgado, a gente fez a primeira apresentação do Varoai lá, e a gente estava super empolgado e foi uma bênção a primeira apresentação. Na segunda, o sono pesou, porque a gente chegou muito tarde onde a gente estava se hospedando e dormimos também cerca de 3, 4 horas. E eu estava numa adrenalina tão forte que eu não consegui dormir. Os meninos todos conseguiram dormir e eu não consegui dormir aquela noite. Então, se eu conseguir dormir na sexta, sábado e domingo e segunda que a gente ficou lá, foi 2 horas o máximo. E aí, domingo à noite, a gente foi se apresentar novamente e esse cansaço começou a refletir. A gente foi à noite se apresentar, a apresentação não fluiu tão bem, algumas palavras ficavam meio atropeladas, os meninos perdidos, a gente estava totalmente cansado. E aí a gente viu o reflexo dessa falta de sono na volta. Eu vim dirigindo, então foram que a gente foi parando, mas deu umas 12, 13 horas de viagem de carro, e eu dirigindo, e chegou no fim do caminho, eu já estava inconsciente. E aí até chegando perto de casa aqui, quase 2 horas daqui da cidade, eu dirigindo e eu fechei o olho assim, eu apaguei. E Deus segurou o carro, porque eu apaguei assim, depois eu voltei e mandei. Os meninos, olhei para trás, os meninos todos dormindo. Falei, meu Deus do céu, me ajuda. E aí eu peguei o celular, mandei uma mensagem no nosso grupo. Eu falei, pessoal, quase dormi. Eu dormi aqui, já tô cansado. E aí o Vini viu, tava no mesmo carro, eu achei que ele tava dormindo, ele viu a mensagem e falou, não, deixa que eu dirijo a partir de agora. Só para dar um exemplo de quando a gente não descansa, quando a gente não dorme, as consequências, elas são, se não for instantânea, elas demoram um pouco, mas vêm. Então, nós temos que ter muito cuidado, não podemos negar e ser negacionistas, né, uma palavra que está na moda aí, com o nosso sono. Descanse, a gente precisa descansar, a gente precisa dormir, e quando a gente faz isso, e quando a gente troca, a gente sofre as consequências e muitas delas a gente não vai escapar com vida. Imagina a situação, eu no banco de trás, tranquilo, olhando assim a paisagem, olho no grupo e vejo o motorista do meu carro falando que deu uma cochilada. Foi Deus mesmo que salvou a gente ali, porque olha, ele achou que eu tava dormindo, eu tava só quietinho, é que eu tava no banco bem atrás dele, né, então ele não conseguiu, acho que, ver direito, mas graças a Deus que Deus tem nos livrado, né, mesmo a gente deixando de fazer o certo, que a gente deveria ter dormido melhor, mas devido à situação, o contexto, a agenda, a gente não conseguiu, mas graças a Deus que Deus nos deu livramento. Para finalizar, então, este tópico, o Iago, autor do livro, ele fala do evangelho do sono, né? Ele faz uma comparação entre o sono e a nossa salvação. E ele traz uma reflexão, né? Como que a gente dorme? A gente consegue forçar a dormir, né?
A gente consegue, pô, não, agora eu vou dormir, eu vou forçar aqui e vou dormir. Não, a gente somente descansa, a gente deita, a gente relaxa e o sono nos alcança. Tanto é que quando nós estamos com insônia, você pode fazer o que você quiser. Você não consegue dormir. Você deita, você tenta contar carneirinho, você faz qualquer tipo de mandinga lá, não vou dormir. Você vê aqueles vídeos lá no TikTok, como dormir em 2 minutos. Aí, não, vou fazer isso. Mas a gente não consegue forçar o sono. O sono nos alcança, assim como Jesus nos alcançou. Assim como a Bíblia fala que não é por obras que a gente é salvo, mas pela graça de Deus. Assim como a graça nos alcança, a gente só tem que descansar e confiar em Deus. A gente tem que relaxar, tem que deitar a cabeça no travesseiro e esquecer toda a preocupação, toda a ansiedade, todos os problemas e apenas dormir. É assim na nossa vida espiritual. Ter a certeza que Deus nos alcançou e que Deus trabalha a nosso favor. E descansar em Deus é isso, descansar fisicamente, mas também descansar em Deus espiritualmente, sabendo que os problemas desta vida são passageiros, sabendo que todas as adversidades, tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te magoa, tudo aquilo que te faz chorar, todas as preocupações, aquilo que você ora, aquilo que você clama, tudo isso vai passar. Deus cuida de você, Deus cuida da sua vida, Deus cuida da sua família, Deus cuida de quem você ama. Então, descanse em Deus. Descanse em Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ana Laura baixou a mão, tá na filinha aí a primeira, pode comentar. Gente, quero desejar primeiro a paz do Senhor para vocês, tá certo? Primeira vez, né? Eu não pude estar no primeiro encontro aqui, mas fiz de tudo para estar aqui hoje, né? Glória a Deus por isso. E dizer que vocês são uma bênção de Deus, são uma geração que tem influenciado, né? Muitos, e eu fico muito feliz por isso. E quero dizer para vocês que hoje eu me permiti, né, estar aqui. Desde os meus 6 anos de idade, né, que eu conheço esse evangelho, mas, porém, eu vivi um evangelho aos meus 15 anos de que tudo que eu fizesse não iria pagar o que Jesus fez por mim. Então, eu tinha na minha mente que eu tinha que estar na ativa na obra de Deus. Então, a minha vida, né, na igreja, a minha adolescência foi estar na igreja de segunda a segunda, né? Porque eu saí do trabalho, já vinha preocupada para estar na igreja, todos os trabalhos que nem a Jéssica falou. Eu fazia trabalhos porque me davam para mim, né, sendo que outras pessoas poderiam fazer. Então, o meu sono era muito prejudicado, fui prejudicada no meu trabalho, né, porque que nem no autor do livro ele fala, a gente quer ser Deus, está acordado, né, só que ele é o único que não dorme, né, é o único que faz tudo, gente, 24 horas, nós somos seres humanos, carnais, não somos nada, né, e aí amadureci, né, amadureci nesse evangelho e fui vendo que eu não sou Deus, eu não sou super crente, né? Eu tenho minhas falhas, tenho meus erros, eu sou fraca, eu sou falha, né? E aí eu fui me organizando, organizei o meu tempo, eu não saía com a minha família, eu não tinha tempo para minha família, eu não tinha aniversário da minha família, eu estava, sabe, ocupada, sabe? E eu não tinha esse tempo, né? E aí eu não agradava a Deus, eu fico muito feliz por isso, porque eu não estava agradando a Deus e hoje eu reconheço isso. Hoje eu pude mudar isso. Hoje seria um dia que eu estava, gente, fora da minha casa. Eu vou até mostrar para vocês aqui, onde é que eu estou agora, tá? Eu estou aqui, que eu sou aqui do Ceará, tá certo? Fortaleza, Ceará. Eu estou aqui no meu quarto, armei uma boa rede, né? E pude me permitir estar aqui. Porque Deus, ele não se agrada. Se eu não cuidar de mim e da minha família, como eu vou cuidar da obra de Deus? Né? Como eu vou dar exemplo na obra de Deus? Então eu disse, hoje eu estou lá naquela palavra que diz assim, em paz me deito, né? E logo pego no sono. Eu estou nessa palavra aí. Em paz me deito, meu filho, não importa. Eu não vou dormir com a mente pesada se eu não cumprir aquilo que eu queria fazer. Eu vou cumprir aquilo, primeiramente, que é importante, que nem a Jéssica falou. E o que eu não conseguir, eu não vou dormir com a mente pesada. Porque Deus me dá o meu sono. Deus me dá o meu tempo para me descansar e dormir. É Deus que me dá.
Então, não posso. E sobre a pergunta que eu fiz sobre trabalhar à noite, eu trabalho de dia. É porque eu não acho certo, gente. Para mim, às vezes eu pensava que eu estava pecando, né? De julgar alguém que trabalha à noite, mas para mim, o trabalhar é de dia, né? E o descansar é à noite. Mas eu nunca trabalhei à noite, não, e nem vou negociar. Pode me pagar 10 mil reais. Eu não vou trabalhar à noite. Porque o meu sono à noite é uma bênção que Deus me dá, né, gente? Então é isso, eu quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesse grupo. Influenciem mais pessoas, né? E vamos influenciar. Eu estou sempre compartilhando no meu Instagram. Isso aqui, Ana Laura é minha filha, tá? Eu sou a Maiara Silva, lá do Instagram. E aí eu quero dizer para vocês, influenciar mais jovens, tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. É isso aí, é saber administrar o tempo, né? Graças a Deus. Sandy, eu vi que você levantou a mão, quer comentar? Se não, tudo bem também. Eu vi que abaixou depois, e agora? Não, é que na verdade eu só ia falar que às vezes essa questão do sono é um processo, né? Eu sempre fui uma criança muito, muito agitada e graças ao meu pai mesmo, assim, me obrigando a dormir, foi que eu aprendi a dormir. E às vezes a gente reclama de situações da nossa vida, enfim, estresse. Gente, desculpa pelo barulho no fundo que minha mãe tá tocando, tá? Agora que eu percebi. Mas a gente, às vezes, né, na correria do dia a dia, estressado e tudo mais. E, às vezes, é tudo uma questão da gente, né, dormir um pouco. Se a gente tem uma noite de sono boa, a gente percebe que o nosso dia é muito mais produtivo. A gente tem ânimo e vontade de fazer as coisas. A gente não faz por obrigação. Na nossa vida é assim, né? Principalmente a gente que tem compromissos na igreja, a gente tem coisas a mais, além das seculares, a gente se percebe nessa posição, sempre de correria, de estresse. E quando a gente dorme mais, a gente, de fato, tem esse ânimo, essa vontade, né? Aí, basicamente, era isso mesmo, que às vezes o nosso estresse, a nossa ansiedade é falta mesmo de uma boa noite de sono. E é um processo, gente, é complicado mesmo, é chato, é deitar e fechar o olho e esperar o sono vir, né, romper com essa briga do sono, como o autor diz, né? E acho que é isso mesmo, só um comentário. Amém. Às vezes a resolução do nosso problema é só uma boa noite de sono, né? É só a gente descansar um pouco, que resolve muita coisa mesmo. Natália, pode comentar, Natália? Boa tarde, Graça e Paz. Está todo Amém. mundo me ouvindo? Sim. Eu sempre pergunto, porque às vezes eu estou em vídeo chamado e a pessoa não me ouve, mas enfim. Tem muita coisa que eu anotei no livro, na verdade esse capítulo é muito sensacional. Mas existe um excerto aqui, um fragmento que me chamou muita atenção. Está na página 41, no tópico quando o autor fala sobre aprender que a vida é curta. E eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: o tempo é curto, a vida é breve, e nós precisamos viver com essa urgência em nosso coração, vivendo os anos para a glória de Deus. Isso aqui me pegou muito, porque me fez lembrar de toda uma trajetória da minha vida, mas, em especial, um momento de muita aflição que eu passei. E quando você passa por um deserto muito forte, você começa a repensar toda a sua vida. Eu vou falar de maneira bem breve, mas só para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Em janeiro de 2021, eu tive que ser hospitalizada às pressas. Eu estava com dores abdominais absurdas. E chegando lá no hospital, foi detectado que eu tinha um tumor, né? Os médicos disseram assim: Natália, você vai ter que fazer uma cirurgia de urgência. E toda a minha experiência naquele hospital me fez repensar o quanto a vida é curta, sabe? Então, às vezes a gente reclama tanto, às vezes a gente não organiza a nossa vida, mas é quando a gente está por um triz que a gente repensa muita coisa.
Então, quando eu saí daquela experiência, eu comecei a repensar muita coisa na minha vida. Eu comecei a repensar meu sono, eu comecei a repensar minha gratidão, eu comecei a repensar minha gestão de tempo, comecei a repensar tanta coisa e comecei a perceber que eu precisava, de fato, viver meus anos, gastar meu tempo para a glória de Deus. Hoje eu estou no doutorado, mas Deus sabe do meu coração, que Ele sabe todos os dias, quando eu coloco em oração, que meu intelecto é para Ele, que Ele usa a minha vida para a glória dEle. E graças a Deus, mesmo assim, num ambiente hostil, porque o ambiente acadêmico ele é muito hostil, mas Deus tem sido glorificado, não porque eu seja perfeita, não porque eu seja merecedora, porque eu não sou merecedora, mas o Senhor tem me sustentado naquele lugar. Então, que nós possamos, de fato, viver para a glória de Deus. Que a gente possa rever nossa alimentação, já possa rever o nosso sono, nós possamos rever nossas prioridades. Porque quando a gente passa por esses momentos, é que a gente percebe, poxa, Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, que de fato a minha vida tem representado, sabe? Então, eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês, porque eu senti no coração de compartilhar. E, de fato, assim, esse livro até agora tem me tocado profundamente, mas esse capítulo, nossa, me fez ficar muito emocionada, assim, me fez repensar tanta coisa. Então, muito obrigada aí pela essa oportunidade de falar. Deus abençoe. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigado pelo seu testemunho. Nos emocionou e faz também a gente repensar, né? Que nós precisamos entender que a vida é curta. E às vezes a gente tem que chegar nesse ponto, né? Um problema sério para a gente entender que a nossa vida é curta e precisamos, assim como a Bíblia diz, né? A nossa vida é um vapor. E o Iago mesmo fala que ele estava, acho que o Gustavo comentou, né? Não sei. Ele foi num lugar que tinha neblina e ele, nossa, eu vou pegar ali e tirar uma foto. Quando ele voltou, já não tinha mais. E a nossa vida é assim. Então, que a mensagem deste capítulo seja aproveitar um pouco melhor o nosso tempo e dar prioridade para quem tem prioridade, não esquecer da nossa família, dos nossos amigos, e não ficar lutando batalhas que não vão nos acrescentar muita coisa, né? Preocupar com aquilo que realmente é importante para nós. Lindsay, fique à vontade, Lindsay. Paz do Senhor a todos. Esse capítulo é muito interessante, né? Porque eu sou uma pessoa dorminhoca. Costumo brincar, quando eu estava afastada, eu ia em festas, eu dormia onde que eu tivesse, até hoje. No horário de almoço, se eu passo na clínica, eu deito lá na copa e durmo. E quer ver em ônibus, eu entrar em ônibus, aí eu dormi. Mas eu fiz algumas anotações sobre ele que me chamou a atenção. Uma anotação que eu fiz que o sono ele é tão importante que até nele as provações vêm. Quem nunca aí teve uma batalha espiritual durante o sono? Algo que te tirasse o sono, que você tentasse acordar e não conseguia. Nós sabemos que isto é de certa forma, uma batalha espiritual. Até porque coisas de 3 semanas atrás eu vivenciei isso. E foi numa semana que eu estava jejuando todos os dias. Então, eu identifiquei que aquilo era um contra-ataque do que eu estava fazendo, né? Aí alguém perguntou aí, né, referente a trabalhar à noite. Eu lembrei que, quando eu estava lendo o livro mesmo, eu lembrei que uns 4 anos atrás, eu assisti uma reportagem, porque aqui na nossa região, Vini, não tem tanto disso da cidade ficar aberta à noite, né? Aqui em Bebedouro, as coisas meia-noite já se encerrou, pouco tem. Mas nós vamos ver São Paulo, inclusive essa reportagem era de São Paulo. A cidade continua como se fosse dia. E falava dos malefícios que tinha para as pessoas que trabalhavam à noite. Então, um conselho que eu posso dar foi um que eu
comecei a praticar na minha vida, porque por mais que eu seja dorminhoca, às vezes eu estou fazendo algo que eu gosto, eu acabo extrapolando, porque eu entro no meu serviço 10h40, então eu posso dormir até um pouquinho mais tarde, assim, vamos dizer. E eu estava pegando toalhas para bordar, e eu estava indo dormir 1, 2 horas da manhã. E isso me atrapalhava no outro dia. Aí eu falei, não, pera, eu vou ter que me organizar nisso. O que eu posso fazer? Agora, todo dia, dá 11 horas da noite, meu celular desperta, escrito, dormir. Eu paro tudo que eu estou fazendo, às vezes também isso depende, principalmente sexta-feira, 11 horas eu ainda estou assistindo o pod, né? Mas aí eu paro ali e já vou me desligando para me preparar para dormir. Saio, paro de bordar se eu estiver bordando, porque nós temos que nos policiar. Isso a Jéssica falou sobre isso, né? Da gente nos organizar, certo? E também nós devemos ser vigilantes, porque é importante que ele fala que o sono é necessário. Mas isso o que eu vou falar aqui vai entrar um pouquinho na semana que vem, né? Para a gente não dormir demais. Porque o sono, ele é sim necessário, só que a partir do momento que se extrapola, entra o quê? Entra a preguiça. Então, eu acho que era só isso mesmo que eu tinha que falar sobre o conselho de despertador, tanto para acordar como para dormir, e da importância espiritual que o sono tem para a nossa vida. Amém. Deus abençoe pela contribuição. É verdade, se dormir demais vira preguiça, e é o próximo capítulo, né? O próximo capítulo vai falar sobre a preguiça. Débora, pode ficar à vontade. Boa tarde, gente, Pai do Senhor. Não vai aparecer hoje aqui não, porque eu tô cuidando das minhas primas. Mas eu queria falar porque, assim, eu moro com os meus tios e o meu tio, ele trabalha demais. Pensa no homem que trabalha. E ele sempre fala assim pra mim, Débora, quem pouco dorme... Aliás, ele fala assim, Débora, quem muito dorme, pouco aprende. Sempre ele fala isso pra mim. Quem muito dorme, pouco aprende. E eu sempre guardei isso em mim, porque eu admiro muito ele. E eu sempre quero seguir os conselhos dele, sabe? Mas tinha vezes que eu dormia 4 horas por noite, porque tinha trabalho, tudo da vida, né? Eu dormia 4 horas na noite e tinha vezes que eu dormia 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada, né? Nem da manhã, da madrugada. Acordava às 6. E quantas inúmeras vezes eu não fiz isso? E eu me sentia ainda muito culpada, porque eu achava que eu estava fazendo muito pouco, sabe? Fazendo pouco para Deus, fazendo pouco para os meus estudos, fazendo pouco no meu trabalho, na minha família. E realmente, quando eu penso, de fato, eu estava fazendo pouco, porque eu estava cansada. E eu não era capaz de lidar com tudo isso sozinha. E assim, era uma culpa que eu colocava dentro de mim mesmo, mas mesmo assim, eu não conseguia ser produtiva. Em várias áreas eu não conseguia ser produtiva porque eu já acordava tão cansada, mas tão cansada. Mas eu seguia desse jeito. E eu terminei de ler o capítulo 2 na terça, e logo, gente, eu dormi 8 horas no dia, assim, né? Foi instantâneo. E mesmo assim, eu acho que essa semana eu comecei a dormir um pouco mais. Não tô dormindo às 8, eu tô dormindo cerca de 7 horas. Mas mesmo assim, eu tô vendo que tá sendo uma mudança muito grande, por causa que eu percebi que o Senhor tá trabalhando a questão não só do descanso físico, mas do descansar nele. E que eu falei, mandei um áudio, eu até falei a questão de confiar, sabe? De confiar e de lançar nele tudo. E também é tão bom descansar quando a gente para e a gente percebe, nossa, é tão bom descansar em Deus, é tão bom lançar nele nossas ansiedades, nossas preocupações, dormir, acordar bem disposta, sentir que ele tá cuidando, porque a gente não é capaz de fazer tudo sozinho. E de verdade está sendo muito produtivo para mim. E ouvindo a Natália, eu também me senti muito assim quando eu li que a vida é curta, porque uma coisa interessante que aconteceu foi que eu acho que no livro tem uma parte que o Iago fala que quando se você tiver 20 anos,
quando você tiver 60, aquilo ali foi tudo que você já dormiu na vida. E eu li isso 2 dias depois de eu fazer 20 anos. Então, assim, eu pensei, então, esse tempo todinho, quando eu tiver 60, eu vou ter dormido, meu Deus. Mas, enfim, isso me tocou muito, porque menos de 2 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, eu sofri um acidente de moto muito grave mesmo, porque eu sou de cidade pequena e eu não sei vocês, mas cidade pequena, às vezes a gente anda de moto assim sem capacete, né? Porque não tem polícia, a gente desobedece, né? E eu fazia isso quando eu saía do trabalho. Eu trabalhava no hotel e ia para casa, não era longe, e sofri um acidente grave, gravíssimo. E eu bati no poste, na verdade, eu não sei. Assim, eu sei que foi só Deus mesmo. Só Deus que me salvou naquele momento. Eu bati minha cabeça no poste, eu levei 20 pontos na minha cabeça. E realmente, eu só tenho a agradecer a Deus. E quando eu parei pra pensar, a vida é curta. A vida é curta e é Ele que tem que estar no controle da nossa vida. Porque quando isso aconteceu, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, eu nasci na fé. Mas eu acho que eu passei cerca de 3 anos longe de Deus. Me afastei aos meus 16, retornei aos meus 19, e foi nesse período de tempo que eu sei que Ele não me deixou só, porque é aquele momento. Vocês imaginam, 20 pontos na cabeça, gente. 20 pontos na cabeça. Mesmo em cima, assim, até hoje eu tenho a cicatriz, sabe? Mesmo 4 pontos internos e 16 externos, assim. Então, realmente, quando a gente para pra pensar, a vida é curta e o Senhor tem que estar no nosso controle, assim, em todos os momentos. É Ele que tem que como é que pode dizer? Ele que tem que dizer os mínimos detalhes que a gente tem que fazer, as mínimas coisas assim do nosso dia. A gente tem que perguntar a Deus todas as direções que a gente tem que seguir, sabe? E é isso a minha reflexão. Agradeço a todos vocês, porque realmente está sendo muito produtivo para mim. E muito obrigada. Amém, amém. Graças a Deus aí pelo livramento que você teve. E espero que você esteja usando capacete agora. Eu tô. Amém. É isso aí, a vida é curta, né? Eu acho que foi no livro mesmo que ele fala, não lembro se foi, mas a gente está a um tropeção lá no banheiro da morte, né? Pisar na rua e pode passar um carro descontrolado e a vida acabar. Então, pode acontecer alguma coisa no coração e do nada, mesmo se você tem uma vida saudável, qualquer coisa pode acontecer. Então, vamos lembrar disso, né? Que a vida é curta. A gente comentou, ó, é verdade, basta estar vivo para morrer. Basta estar vivo, então vamos nos policiar, tomar cuidado e lembrar que o tempo nosso é precioso, precisamos administrar bem esse tempo. Leila, fica à vontade, Leila, levantou a mão. Boa tarde, graça e paz para todos. Amém. Sobre o capítulo número 2 do livro, nós que vocês mandaram no grupo, né, que eu ainda não comprei o livro, falou sobre a insônia, pronto. Agora, Senhor, sobre a insônia, porque eu sou uma pessoa que era muito ansiosa e não conseguia dormir. Então, tipo, eu tomava muitos remédios antialérgicos, porque, tipo assim, se eu tomo antialérgico, o Stamin, por exemplo, ele me dá muito sono. Então, eu tentava tomar remédios para poder dormir, para ver se a minha mente acalmava, mas como acho que foi o Vinícius mesmo que falou, que quando a gente pode tomar o que for, quando a gente está na insônia, nada acalma ela, né? Então, tipo assim, eu tomava muito remédio, eu já cheguei a tomar aquele remédio forte, eu esqueci o nome dele, clonazepam, cheguei a tomar Stamin, tomava tudo que era para dar sono, eu tomava, para ver se eu conseguia dormir. Só que aí eu não conseguia dormir à noite. Então, ficava acordada, mexendo no telefone, com a mente acelerada, mas quando chegava, quando amanhecia, aí vinha o efeito todo do remédio. Aí, então, eu vivia trocando a noite pelo dia. Por vários e vários anos eu fiquei tomando remédio e trocando noite por dia. Aí, quando foi, até esse ano mesmo,
comecei, né, até que a ansiedade acabasse totalmente, eu tomava remédio. Então, atingia muito a minha saúde, que eu já não fazia nada. Apenas confiava no remédio, não confiava em Deus. Então, por muitas vezes, eu ficava nessa de remédio e esquecia de Deus. Então, até que esse ano tudo mudou. Porque Deus deu, né, a direção para os meus pastores para trabalhar isso comigo. E graças a Deus hoje eu já não tenho essa ansiedade de ficar dias sem dormir, que essa semana eu ficava muito irritada, não dormia. E se dormia 1 hora, eu ficava super irritada, queria gritar, queria ficar só dentro de casa, daí, com as portas, com tudo apagado, no escuro, sem querer fazer nada. Então, quando veio essa palavra, esse capítulo sobre insônia, já no primeiro dia já que eu li, eu pronto. É Deus querendo tratar em mim algo que eu precisava ser tratado. E desde quando colocou lá no grupo, eu dormi essa semana. Ou semana que eu mais dormi. Nossa, eu dormi demais. Descansei tudo que tinha que descansar nas mãos de Deus. E realmente, quando Deus quer libertar a gente de algo e fazer algo na vida da gente, Ele sempre usa pessoas, né, para trabalhar. Então, eu creio que esse grupo foi muito, nossa, demais, bênção demais na minha vida. Então, tipo assim, a cada tópico do livro, ou cada reunião dessa, a gente consegue sentir o que Deus quer fazer conosco, né? A bênção com qualquer coisa, Deus segue e faz porque Ele é Deus e Ele nos ama muito e quer curar a gente para viver livremente com Ele. Então, eu realmente sou muito grata a esses momentos, né, no grupo, aqui no Instagram, está sendo um divisor de águas na minha vida. E eu me sinto muito grata e agradecida por todos vocês. Amém, Amém. amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos pela participação. Vamos encerrar por aqui, mas não saia ainda, não saia, eu vou parar a gravação.